Segunda-feira, dia da sala de emprego, e a nossa conversa é sobre o apagão da mão de obra qualificada no Brasil. Será que vai faltar profissional para os próximos anos? Será? Será? Bom, quem vai contar tudo pra gente agora é a Verusca Donato. Boa tarde, Verusca. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Evaristo. Olha, pode ser que tenha apagão, sim, segundo um estudo da USP e do INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa, mas só em algumas áreas. Essas áreas são áreas que já estariam saturadas de mão de obra qualificada, mas tem algumas áreas em que falta essa mão de obra de profissionais especializados. E essas áreas são áreas técnicas e exatas. Por exemplo, que tem boas oportunidades e estão pagando bons salários, como, por exemplo, áreas de engenharia. Você sabia, por exemplo, que só a indústria vai precisar de contratar até 2014 21 mil engenheiros? Aliás, 91 mil engenheiros. Fez alguns cálculos e decidiu o futuro. Eu sempre soube que eu gostaria de fazer engenharia, aí eu não sabia qual delas, são muitas opções, muitas áreas. Ela estuda engenharia elétrica, uma das 34 especialidades da Universidade Tecnológica do Paraná. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, o setor vai precisar de 91 mil novos profissionais até 2014. As maiores demandas devem ser para as áreas de petróleo, gás, extração mineral e química. Para estudar engenharia é preciso muita dedicação, mas eles garantem que a recompensa é certa. Nessa instituição, a maioria dos alunos consegue um emprego em indústrias assim que termina o curso. Ele é exigido quase que ao limite durante o curso, para que depois ele possa inserir com facilidade no mercado. Na área de mecânica, por exemplo, 3 de cada 4 alunos saíram da universidade no ano passado diretamente para o mercado de trabalho. É um investimento que o aluno faz que dá retorno para a vida toda. Bom, entre os profissionais aí de engenharia que merece destaque é um engenheiro civil. E a gente vai agora, então, para Goiânia com a Renata Costa. Boa tarde, Renata. Quer dizer que tem gente contratando por aí? Acho que a Renata não está escutando a gente. Renata, boa tarde. Agora sim, Verusca, boa tarde. Olha, Goiânia está contratando sim, viu? Aqui a capital tem 432 grandes obras em andamento, segundo a Associação das Empresas de Mercado Imobiliário. E 45 desses prédios foram lançados do ano passado para cá. E como a obra começa mesmo 6 meses após o lançamento, nós estamos em pleno mercado de contratação. Nesse canteiro de obras, por exemplo, foram contratados 8 engenheiros civis, mas a empresa precisa de 13, quer dizer, estão faltando 5 vagas ainda para serem ocupadas e o salário não é ruim não, sabia? R$8 mil. E olha o dado interessante, no ano que vem serão entregues 190 prédios aqui em Goiânia. E como o último ano da construção civil que mais se contrata, imagina como é que vai ficar esse mercado, Verusca? Opa, tá bom, então muito obrigada então a Renata. E para falar sobre esse estudo de salários, a gente convidou o professor do INSPER, coordenador de políticas públicas, Naércio Menezes. Boa tarde, professor. Boa tarde. O senhor se baseou em que dado para chegar a essa conclusão das profissões que estão em alta? A gente utilizou os dados do censo demográfico produzidos pelo IBGE, calculando o salário médio de cada profissão em 2000 e 2010. Assim a gente pôde perceber quais são as profissões mais valorizadas, que são aquelas cujo salário aumentou mais, com as profissões menos valorizadas, que o salário médio caiu. Aí a gente conseguiu ver como estava a demanda por cada profissão no mercado de trabalho brasileiro. Naércio, eu aproveito então para fazer uma pergunta sobre essa área aí de exatas, né? O que garante que o pretendente vai conseguir uma vaga? Porque embora tenha muita oferta de trabalho nessa área, nem todo mundo vai conseguir se colocar no mercado, né? Isso, o mais importante é estudar desde cedo. Os profissionais que conseguem um bom emprego nas áreas de engenharias e todas as áreas são aqueles que desde o ensino fundamental e ensino médio estudam bastante, conseguem entrar numa boa faculdade e também se dedicam muito nessa faculdade, fazendo estágio e assim por diante. Aí você consegue um bom diploma de um bom lugar e depois vai conseguir um bom emprego no mercado de trabalho. E agora a gente fala dos médicos, é um outro profissional que não falta emprego. E passar no concorrido vestibular de medicina é só o primeiro desafio do futuro profissional.
São 6 anos de graduação, depois vem a prova de residência, mas mesmo sem ela, já é possível ser um clínico geral. E tem muitos outros caminhos: cirurgião, especialista em imagem e diagnóstico, pesquisador, professor ou, quem sabe, ser um administrador de hospital. A carreira de médico é, sem dúvida, uma das mais cheias de possibilidades. Possui uma série de especializações e cada uma delas abre um leque de opções. Mas, independentemente das escolhas feitas, uma coisa é certa: há sempre uma longa etapa de estudos pela frente e a necessidade permanente de estar sempre se atualizando. Porque o conhecimento médico ele é extremamente dinâmico. Por esse motivo, ele tem que sempre estar frequentando congressos, cursos, ou lendo periódicos, livros, para poder estar dando a melhor assistência para o seu paciente. A rotina de um médico é puxada. A carga horária é de no mínimo 40 horas por semana, mas o salário compensa e cresceu 18% nos últimos 10 anos. Sem falar que o emprego é garantido. A gente nunca vai ficar desempregado. Sempre nunca a gente em algum lugar, sempre tem um lugar para algum médico. Professor, qual é o salário médio de um médico hoje no Brasil? No Brasil como um todo, o salário médio é de R$ 8.300. É a profissão com maior salário no mercado de trabalho brasileiro. E ainda a gente falando na área de saúde, quais são as outras profissões que têm emprego garantido, também salário bom? Além da medicina, nós temos também a odontologia. O dentista é um profissional da área de saúde que ganha um bom salário, que está entre as mais baixas taxas de desemprego do país. E quais são as áreas, na área de saúde, quais são as profissões que não compensam hoje, que o salário não tá bom, porque saturou? Nós temos outras áreas, outras profissões dentro da área de saúde, como enfermagem, como terapia ocupacional. Essas áreas, houve um grande aumento do número de profissionais nos últimos 10 anos. Então, o salário relativo caiu, ao passo que em medicina, como nós vimos na reportagem, o salário tem aumentado. Professor, só para a gente saber, engenheiro, por exemplo, por que há essa grande procura pelo profissional? O Brasil está precisando construir muitas obras. Nós temos os eventos como a Olimpíada, a Copa do Mundo, nós temos programas do governo federal de construção de casas, Minha Casa Minha Vida. Então nós precisamos de engenheiros. Durante muito tempo os engenheiros estavam trabalhando no mercado financeiro. E agora a gente precisa de engenheiros tocando projetos para o país poder crescer. Olha, e na internet você tem mais informações sobre salários, diferença para quem tem só o ensino médio e para quem fez uma faculdade. Sandra, Evaristo. Ok, Verusca, muito obrigada.